Fala, torcedor tricolor, bora acompanhar aqui as principais informações do São Paulo desta terça-feira. O São Paulo anunciou a contratação de mais um reforço. Informações também aí sobre os bastidores, né, do São Paulo, bastidores bem movimentados. Deixar os créditos aqui ao Jogo Aberto e ESPN Brasil. Deixa aquele like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. É sexta-feira, né? Tá marcado para sexta-feira o futuro aí do Casares, o presidente de São Paulo, se vai ter o impeachment ou não. Mas vamos falar de campo e bola, Cicinho? Nós vimos ali, a Gabi pontou pra gente, foram 6 saídas pelo menos aqui do São Paulo e o São Paulo timidamente se movimentando no mercado e faz todo sentido essa cautela, pouca movimentação, porque a crise é enorme. O Dória chega, Matheus Dória é zagueiro, estava no futebol mexicano, já passou pelo São Paulo há muito tempo atrás, se não me engano, 2015, mas vem aí feliz, falou que já conhece alguns personagens do time, acho que o entrosamento vem fácil. É um grande zagueiro, né? Um grande zagueiro, 31 anos, já passou também pelo futebol paulista, né? Pelo São Paulo e, assim, é um jogador que vem para auxiliar no sistema defensivo que tem sido o ponto negativo do São Paulo, né? O Alan Franco, juntamente com o Sabino, quando joga os dois, até da liga, mas quando entra o Ferrarese no sistema 3-5-2, acaba afetando muito essa questão do São Paulo. E as saídas, não vai deixar saudade nenhuma, né? Todos que saíram aí... Não, mas será que receberam? Se receberam, não sei. O rumo deve vir depois, como tudo aparece depois no São Paulo. Mas assim, não vai deixar saudade nenhuma. E o São Paulo tem essa cautela, também não tem grandes jogadores no mercado. E o Dória chega para ajudar sim e acredito que vai dar uma experiência maior para o sistema defensivo do São Paulo. É triste pensar, o Ronaldão, Dracena, assim, que hoje o principal reforço do São Paulo seria esvaziar o departamento médico, né? Porque não está podendo contratar. A crise é grande. O DM, ano passado, complicou muito a situação de São Paulo. Você parar para pensar, o Calera entrou no departamento médico em abril. Voltou a treinar agora na pré-temporada. O Lucas também foi e não voltou. Então, assim, os principais nomes do São Paulo estão lá. Os principais reforços estão lá. Só que, infelizmente, frequentaram mais o departamento médico do que o campo. Agora, Dracena, a zaga é sim o principal setor que o São Paulo precisa olhar, pensando para 2026? Não só a zaga. Eu acho que o São Paulo precisa contratar mais jogadores, principalmente para o meio de campo. Principalmente aquele jogador que arma a equipe. A gente vê no São Paulo quem que arma hoje. Não tem. O Rodriguinho, que poderia fazer esse apoio, ainda não conseguiu se firmar na equipe principal. Já foi para o Bragantino, não foi? Não, aí tem o Luciano, que aí o Luciano às vezes faz esse jogador ali para recompor. Então, o meio de campo ali, um jogador de criação, acho que o São Paulo tem que priorizar, porque isso faz com que o time consiga jogar. Porque o meio de campo é o coração do time. É onde se você arma, onde você cria, né, onde você desarma também. Então, veja assim, o São Paulo tem que ir no mercado, apesar que não tem condições financeiras para isso, então vai ter que se reinventar. Cotia. De repente, Cotia, de repente você pegar no interior também, coisa que fez, né? Agora do Mirassol, pegou o Danielzinho. Então, acho que isso é valorizar o trabalho, principalmente das pessoas do scout. O scout está aí para quê? Eles têm que se reinventar. Então, veja se o São Paulo tem que reforçar, principalmente no meio de campo, onde que é o setor de criação. O Alan do Flamengo, né? Se o Flamengo não fosse tão guloso assim, poderia ceder um pouquinho, né? Mas ele é um volante, né? É um volante, mas é muito bom como Dá um motivo para o Flamengo ceder o Alan. Qual vai ser a troca? O tanto de jogador que tem. Ah, tenho muito, eu vou ali ajudar o São Paulo. Mas quem do São Paulo hoje vai jogar no Flamengo? Não tem jogador do São Paulo hoje que possa ser titular no Flamengo, então... Não, Marco Antônio, o Marcos Antônio pode ser útil lá, teve essa fumaça. Não, a questão útil vai ser o Alan no São Paulo. Aí também vocês estão querendo você quer receber, você não quer pagar? Não, aí vai pagar? Aí combina, exatamente, combina algum empréstimo, não ceder o Marcos Antônio pelo parcelar. Então, assim, São Paulo não tem dinheiro, então vamos fazer a troca. Você assina Marcos Antônio para um lado, Alan para o outro? Não, aí não. Você só quer receber? Não quero receber. Eu quero que o jogador venha e aí a questão de pagamento é negociado na questão de empréstimo. Aí vai ver, mas... Não vai pagar nada. Não custa nada, vai na molha. O Alan está insatisfeito no Flamengo, ganhou pouco? Mas, então vou emprestar ele pro São Paulo. Mas, tem que se cobrar também do Crespo, hein? Acho que o São Paulo tem que se cobrar do Crespo, assim, porque a gente não vê nada na novidade no São Paulo. A gente não vê jogadas, a gente não vê treinamento, a gente não vê nada. 70 cara no DM, velho. O treinador também tem que se reinventar, irmão. O treinador também tem que cobrar. Qual é o esquema tático do São Paulo? A gente só sabe 3-5-2.
Ele não tem 3-5-2 alternativas. com o Ferreirinha de Ele não tem lateral esquerdo. alternativas, Ninguém aguenta entendeu? mais. Ele ganhando ou perdendo, ele mantém os 3 zagueiros. Pô, ele tem que se reinventar também um pouco. O Ronaldo, a divisão de culpa ali tem que ser feita, né? A turbulência reflete o time, metade do time no DM, e agora o Crespo, de fato, teve diversas ausências, mas esse BO é dele, ele é técnico. E aí ele olha, são essas opções, com elas que eu vou trabalhar e entregar. Não terminou bem e não começou bem o ano. Ele também precisa fazer meia-culpa. Eu só espero que ele tenha feito, Crespo, tenha feito uma reunião no departamento profissional, com todos os profissionais ali, do scout, com o pessoal do departamento médico, com o departamento físico, porque o São Paulo sofreu muito ano passado. Não só o lado físico, que teve lesões ali que apareceram, mas também de choques, tal, essa coisa toda. Porque muita gente no DM, acho que é a primeira vez que a gente ouviu o São Paulo tanto, não só o São Paulo, né? Acho que foi histórico, um negócio incomum de acontecer, tanta gente no DM como foi o São Paulo. Então, acho que a primeira coisa que deveria ser feita para começar esse ano, São Paulo, é de saber o porquê de tudo isso. Por que esse problema? Se foi a canetinha, se foi sei lá o que aí que foi. São Paulo precisa de fato entender o que aconteceu no departamento médico, que normal não foi. Atualizamos mais desta conversa Paquetá e Flamengo. Vamos com as informações do São Paulo agora. São Paulo hoje tem novidades chegando. Um clube que também está com o bastidor bem agitado. Mari Capra hoje acompanhando o São Paulo traz as notícias para a gente nesta terça. Tudo bem, Mari? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Bom dia. Oi, Gláucia, bom dia, um beijo para ti também, um beijo para o Celso, para a Mari e para o Fã de Esporte que está nos acompanhando. O São Paulo, como tu falou, com este ambiente conturbado, tem a notícia de que Muricy Ramalho deve deixar o tricolor. O atual coordenador de futebol deve deixar o cargo já nos próximos dias. Ele comunicou a pessoas próximas que não queria seguir na função. Segundo uma apuração do Felipe Silva e do Luciano Borges, lá no espn.com.br, ele estaria cansado e decepcionado com os bastidores do clube. E falando, nessa crise política que o São Paulo vive, a gente teve uma mudança no modelo de votação do impeachment do Casares. Antes, a votação seria 100% presencial no Morumbi e agora ela passa a poder ser feita também virtualmente. Os conselheiros poderão votar, são 254 conselheiros, são precisos 2/3 para que o presidente, então, seja destituído do cargo. Essa votação que vai acontecer na sexta-feira, a partir das 6h30 da tarde no Morumbi e agora então também virtualmente. Mas agora que a gente já falou da parte ruim, vamos falar da parte boa também. O São Paulo anunciou a contratação do zagueiro Dória, ex-Botafogo. Ele que chega com contrato até o final de 2027 e também já tinha passado por aqui pelo Morumbi em 2015, emprestado pelo Olympique de Marseille. A apresentação dele acontece hoje aqui no CT por volta da 1h da tarde. E ele falou nesse retorno ao São Paulo. Vamos ouvi-lo. Joguei com o Alisson, joguei com o Wendel, joguei com o Luciano. Então tenho amigos aqui que eu acompanhava pelo Instagram do São Paulo e pelo Instagram deles pessoal, né? Vi quando eles foram campeões da Copa do Brasil, né? E, quero participar disso. Tô bem, tô treinando todos os dias. Obviamente não tô com esse ritmo de jogo que a rapaziada tá. Apesar de que eles chegaram também, tem 10 dias de pré-temporada, né? Eu tô treinando já tem um mês e meio, que o torneio lá acabou antes. Mas como eu sabia que poderia pintar alguma coisa, eu tava sempre me mantendo em forma. Então, estou bem fisicamente. As negociações por Alan do Flamengo esfriaram. Isso porque o São Paulo queria ele por empréstimo, né? E aí o Flamengo acabou pedindo Marcos Antônio, nessa troca, nesse negócio, e fez com que o clube do Morumbi recuasse. Isso porque o São Paulo considerou absurdo trocar um titular aqui do São Paulo por um reserva no Flamengo que não está nos planos de ser utilizado pelo Felipe Luiz. A informação é do André Hernan. Após a derrota para o Mirassol, o São Paulo volta a campo contra o São Bernardo nesta quinta-feira às 9h45 da noite, na estreia diante de sua torcida no Morumbi. Gláucia. Bom, Mário, obrigada por enquanto. Também trazendo essa terça-feira no São Paulo com novidades chegando. No Corinthians... A questão do Alan. Você tem informação exclusiva? Perguntaram aqui no chat também sobre o Alan também. Vamos trazer aqui um panorama. Tá. A questão do Alan, vamos lá. O São Paulo tem interesse, manifestou esse interesse aos representantes do Alan e travou a conversa quando foi para o Flamengo.
Então hoje é uma negociação que está totalmente fria. Ela está fria. Ah, esfriou então. Aí eu quero trazer um pouco do storytelling dessa parada aí. Tipo assim, os representantes receberam o São Paulo muito bem, o Alan recebeu muito bem o interesse do São Paulo, a coisa estava caminhando com o jogador, faltava o acerto com o Flamengo. E foi aí que deu uma travada. O São Paulo oficializou, o São Paulo oficializou o interesse junto ao Flamengo e as conversas com o Flamengo não evoluíram. E aí quando você fala, mas é porque o Flamengo queria o Marcos Antônio, existia essa possibilidade de uma troca, não chegou a ser uma negociação direta, mas sim o Flamengo tem interesse no Marcos Antônio. E o São Paulo pensa que o Marcos Antônio, e a gente trouxe aqui essa informação, a gente trouxe aspas das fontes do São Paulo dizendo, pode cravar, Marcos Antônio não vai ser negociado com o Flamengo. Sim. Isso posto, o Flamengo entendeu que queria o Marcos Antônio, quer o Marcos Antônio, o São Paulo não quer vender, a situação com o Alan foi esfriando. Beleza, tem o interesse de outros clubes também, vamos ver aqui a melhor situação. Tem que esperar o Felipe Luiz a renovação de contrato. Tem a questão aí do impeachment do Casares. Então, foram vários percalços no caminho que hoje a gente pode dizer que a negociação com o Alan, não vou dizer que caiu, mas ela está congelada. Praticamente, está congelada, está praticamente tá parada. E aqui no chat, né, te perguntam, até o Bruno Andrade... na corda bamba. Na corda bamba. E perguntam assim da questão do Corinthians, porque vocês trouxeram aqui no Fala Fonte que o Corinthians fez uma proposta de empréstimo ao Flamengo para contratar o Alan. Aí tem eu e o Bruno a gente trouxe, tem uma proposta de empréstimo. Aí a gente pode até mandar mensagens, o Bruno pode mandar mensagens também para as fontes dele aqui durante Fala Fonte, para a gente ter um lado Corinthians, né? Para a gente ter uma resposta do lado Corinthians. Mas hoje, com o São Paulo praticamente fora da parada, eu diria para vocês que é um caminho livre para o Corinthians, que olha e enxerga o Alan como um jogador substituto ao Maicon, que foi embora pro Galão. Assim como o Matheus Pereira, que foi contratado agora e está para ser anunciado. O São Paulo ele vive uma crise institucional, né? Ontem, eu e o Luciano Borges, aqui na ESPN Brasil, trouxemos que o Muricy Ramalho ele deve deixar o tricolor do Morumbi nos próximos dias. Ele tem contrato com o São Paulo até o final deste ano, mas uma fonte me disse aqui, vou até ler a mensagem, que o Muricy ele se sente cansado e decepcionado. Ele está afastado do São Paulo desde dezembro por problemas de saúde, questões médicas, ele passou por algumas cirurgias. E o Muricy, né, Hernan, você também tem alguns detalhes sobre isso, essa situação do Muricy na diretoria. Ele é um cara que está cansado toda essa situação no São Paulo, essa crise, caso policial, uma polêmica nos bastidores. E o Muricy é um cara que sempre ajudou tanto o São Paulo, agora parece que ele vai deixar o São Paulo nos próximos dias, já comunicou pessoas próximas e ele é coordenador de futebol, Sim. explicando a função dele no São Paulo. Mais uma baixa que o São Paulo terá na diretoria, né, Hernan? O Muricy, muitas vezes, ele é até questionado por alguns torcedores. O que o Muricy faz? O que o Muricy... por que ele não bota a cara? É complexa a posição do Muricy. O Muricy Ramalho é um cara muito grande dentro do clube. Ele é tricampeão brasileiro como treinador. Ele é um dos maiores treinadores da história do São Paulo. Ele é um cara que veio pelas mãos do Tele. Ele é um cara que foi o técnico do Expressinho Tricolor na época do Tele. Ele tem uma história gigantesca no São Paulo. Ele é querido pelo torcedor, ele é amado pelo torcedor e ele é um cara muito apaixonado pelo São Paulo. A função dele, muitas vezes, era assim, ele trabalha todos os dias no CT, tem a questão das viagens que ele não vai pela questão de saúde, mas é um cara que trabalha muito dentro do CT. E é um cara que não quer aparecer, por exemplo, mais que o treinador. E o São Paulo, nesse período de Muricy Ramalho, talvez tenha tido o Dorival Júnior, e foi o Dorival Júnior a época em que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil,
que a coisa era mais equilibrada, que o papo era mais reto entre Muricy e Dorival, mesmo porque são amigos, o Dorival foi jogador do Muricy na época do Figueirense e tal. Só que o Muricy sempre teve uma preocupação de não aparecer e de não ser maior que o treinador que está lá. Então, por exemplo, Zubeldia, Carpini, próprio Crespo, que é um cara mais jovem. Então, assim, o Muricy nunca quis essa coisa do protagonismo dentro do clube para não parecer maior do que o treinador que está lá. Sim. E nesse momento em que o São Paulo politicamente está uma bagunça, estamos às vésperas de uma votação de impeachment, isso deixa o Muricy muito fragilizado no sentido de ser um cara muito apaixonado pelo clube. Dessas notícias que saem, isso deixa ele cansado e decepcionado. Triste, decepcionado. Sim. Então, assim, e outra coisa que é importante a gente falar, a saúde do Muricy requer atenção. Aí eu vou trazer um depoimento pessoal aqui. Tá. Eu trabalhei com o Muricy Ramalho durante muito tempo, né, no Sport TV e na TV Globo. E, de fato, o Muricy, nas viagens dos jogos, que a gente viajava junto, estava junto o tempo todo, a saúde do Muricy requer muita atenção e ele é muito cuidadoso com a saúde dele. Que ele tem diverticulite, é uma doença que tem que ficar cuidando. Minha mãe, por exemplo, tem, e eu sei o cuidado que ela tem com a diverticulite, então não é uma coisa fácil. E quando você tem uma questão emocional ali, algo de estresse de trabalho, afeta diretamente. O Muricy também teve arritmia. Ele, por exemplo, ele não toma café, só toma café descafeinado. Ele gosta muito de tomar café. Ele só toma café descafeinado. Ele tem toda uma dieta, todo um cuidado. Então, assim, hoje seria melhor para o Muricy Ramalho, de repente, dar um tempo. Senão pode afetar ainda mais a saúde dele, toda essa polêmica, né? E ele sente muito São Paulo, né? E é um cara muito grande. É um cara com uma história gigantesca, respeitadíssimo. Sim. Desde o moleque que está subindo da base até o cara que é casca grossa, sei lá, Rafael, Calheri, Lucas. Esses caras têm um respeito muito grande. O Muricy chega, o ambiente... O professor Muricy está aí. Professor Muricy. É um cara simples. É um cara completamente diferente do que a gente via lá nas coletivas e tal, no embate e tal. É um cara, assim, extremamente coraçãozão, assim, um cara muito legal. E é um cara que, como você falou, ele foi campeão como técnico pelo São Paulo e como jogador. Então, sim, a história dele... E era um baita de um jogador. Eu quero que você me dê uma última informação sobre o São Paulo, que nós temos ainda para falar aqui no Fala Fonte. Informação sobre Félix Torres, Hulk, Santos, Botafogo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Então, temos live, temos um tempinho ainda e vamos falar sobre tudo isso. Eu vi uma galera aqui no chat perguntando, quem foi aqui, ó? O Gustavo Frutuoso. Não, diferente. Sabem alguma coisa sobre Igor Júlio no Verdão? Irei falar daqui a pouquinho, tá bom? Mas, André Hernan, a questão do impeachment do Casares, a votação agora, ela será híbrida, então quer dizer que será feita de maneira virtual e também presencial, é isso, Hernan? Me dá mais detalhes disso, por favor. É uma liminar, né? É uma liminar que, e até vou pegar aqui, a terceira vara civil do Butantã, né, que concedeu essa liminar para a oposição. E assim, ela determina que a reunião para você fazer a votação do impeachment, ela é híbrida, como você falou, presencial e, ao mesmo tempo, online. Sim. Porque o São Paulo fez um pedido, aliás, foi protocolado um pedido no Conselho Deliberativo de que essa votação seja presencial, tivesse sido presencial. E o Wolten Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo, aliado do presidente Júlio Casares, é bom sempre a gente deixar isso claro, sim, deu ok para esse pedido e a votação até então seria presencial. E aí, como a gente vem falando, são muitos conselheiros que muitas vezes tem dificuldade de locomoção, está viajando, o outro está na praia, está trabalhando, tem uma reunião e tal, e foi marcada para sexta-feira, às 6h30 da tarde. Que é um horário difícil de trânsito. Até o Morumbi tem, dependendo do lugar que você sai, São Paulo tem trânsito. São Paulo já está com o trânsito voltando ao normal nesse meio para final de janeiro, quando retornam as aulas e tudo mais. Eu, por exemplo, hoje chovendo aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, mas está chovendo em São Paulo, peguei trânsito para vir para cá.
Então, assim, já há um trânsito em São Paulo, 6h30 da tarde de sexta, é complicado. Então, internamente, isso, na gestão Júlio Casares, é motivo de muita atenção. De muita atenção por causa dessa situação em que, se o cara votar online, tem muita gente que já está declarando voto. O Harry Macis, que é o vice-presidente, se tivermos o impeachment, assume o Macis, o Macis já deixou claro que vai votar pelo impeachment do Júlio Casares. Que é o Júlio Casares perdendo aliados. Sim, você tinha alertado no Fala Fonte, como ele perdeu, ele foi enfraquecendo nos bastidores, não é? Perdendo muitos aliados. Então, tem gente que já declarou voto. E aí o cara às vezes fica lá em casa, ó, recebe o link, pá, vota. Então, para a gestão Júlio Casares, para a questão do impeachment, essa é uma derrota. Essa liminar é uma derrota. Boa. Vamos falar de Palmeiras aqui, que tem muita gente... É isso, torcedor tricolor, as informações do São Paulo desta terça-feira. A preparação para mais um jogo no Campeonato Paulista. São Paulo estreou mal com derrota. Bastidores ali agitados essa semana importante. A questão ali da votação, né, sobre o impeachment do Casares. E o mercado da bola também, o São Paulo anunciando aí a contratação do Dória, zagueiro que já é conhecido, né, do torcedor são paulino. O tricolor contratando aí, acertando, né, com o zagueiro para essa temporada, para a próxima temporada. Um reforço importante, né, ali para compor o elenco do São Paulo, ou se até né, brigar por uma vaga no time titular. O São Paulo anunciando aí a contratação do Dória. O Alan, um reforço que até ficou próximo, né, de acertar com o São Paulo, mas agora parece que deu uma esfriada, né? O Alan está bem distante, é um bom volante, um bom jogador, seria uma boa contratação para o São Paulo, mas o negócio acabou esfriando e, pelo que a gente está acompanhando, bem difícil, né, de acontecer aí essa chegada do Alan. O clima não é dos melhores, né? Acredito que o jogador vê aí essas notícias no dia a dia do São Paulo ali, dos bastidores, essa questão de vários escândalos, o jogador acaba desistindo, né, de vir para o São Paulo. Isso acaba interferindo muito também, na minha visão, isso acaba interferindo. Mas é aguardar aí as próximas informações. O São Paulo que joga essa semana, Campeonato Paulista, é preciso vencer, né, já o próximo jogo. E agora é aguardar a sequência aí das próximas partidas do São Paulo. É isso, deixa a sua opinião aqui nos comentários, aquele like, qualquer notícia aí, qualquer informação, novidade sobre o São Paulo, vou trazer aqui mais vídeos para vocês. Valeu e até a próxima.